A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Felipe Oliveira. Hoje nós vamos tratar da lição de número 8 da CPAD, terceiro trimestre, que tem como tema a resistência de Mardoqueu. Essa lição será dada, se Deus assim permitir, no dia 25 de agosto de 2024. Então, vamos comigo deslumbrar, acompanhar todo esse cenário e essa série que está sendo escrita para nós estudarmos todos os domingos pela manhã. E aqui eu antecipo a vocês professores, a vocês alunos, para que possam ter uma prévia e estudar um pouco, ter um conhecimento desta aula maravilhosa. O texto áureo diz assim: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, Mardoqueu, isso mesmo, por que traspassas o mandado do rei? Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que Mardoqueu ou Mordecai foi um homem levantado pelo próprio Deus para que pudesse ser resistente às más influências do maligno, guiar Esther para ser uma rainha mediante ao rei Assuero. E em tudo isso cooperou para um plano e um bem maior de Deus na vida de Israel, de Mordecai e também da sua adotada, filha Esther. Tudo isso nós vemos um trabalhar de Deus, a mão de Deus agindo mediante a vida desses dois que são pai e uma filha adotiva. Vamos aí para a introdução sem mais delonga. E antes, se você curte esse conteúdo, gosta de ouvir falar da palavra de Deus, clica aí no curtir e também já começa a seguir e ativar as notificações. Deus abençoe. Introdução. A ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte. Conspiração, inveja e tramas. A história continua. Então, como nós sabemos, a rainha Vasti foi deposta e Esther foi colocada no lugar dela, como a última aula foi muito esclarecedora. Agora, quem entra em cena é Mardoqueu ou Mordecai. Mordecai, ele pode ter vindo numa segunda leva, depois que Jerusalém é dominada, e os persas trazem ele numa segunda leva da Babilônia, e agora ele nasce nessa cidade de Suzã, que vira a capital da Pérsia. Mordecai, ele tem, pelo que nos parece, pouca informação dele, mas toda a sua família parece que já não está mais viva, e ele agora pega a sobrinha dele, que é Esther, e cria ela como filha, cria ela como se fosse a sua própria filha. Mediante a isso, ele segue firme ao Senhor Jesus Cristo, como um porteiro na porta, porque talvez ele tinha já um nome muito bom conhecido, um nome conhecido e um nome muito bom apresentável, para ser um porteiro do rei Assuero. Mas vamos continuar. A palavra-chave é resistência. Por quê? Porque Mardoqueu resistiu às influências malignas e não se prostrou diante de Amã, porque prostrar-se ali significava uma idolatria. E só podemos nos prostrarmos e adorarmos a Deus. Então, Mordecai não fez aquilo que o seu inimigo queria, e assim ele foi elevado ao mais alto cargo por sua obediência a Deus e devoção a Deus. Primeiro tema. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Primeiro tópico desse primeiro tema. Os bastidores do poder. Lembrando aí que todo o ambiente de poder, ele é frequentemente cercado por sentimentos facciosos, ou seja, discórdia, intriga, ressentimentos, que podem levar a muitas tragédias ou confusões. Todo ambiente de poder, todo ambiente que as pessoas podem crescer, há esses sentimentos, sentimentos ruins que podem causar uma discórdia, podem causar morte, pode causar briga. Em todo lugar que nós vemos um possível crescimento,
alinhado com o poder, há briga porque as pessoas, os seres humanos, são ligados a isso, são gananciosas e, além disso, também egoístas, só pensam em si mesmo. Não tem a total compreensão da humildade, a total compreensão do próximo que também precisa. Sempre é aquela pessoa mais egoísta pensando em si. A maioria das pessoas, infelizmente, agem dessa forma. Vamos lá. Mesmo ao meio evangélico, não está isento desses problemas e deve rejeitá-los, como orienta Tiago 3, 14 a 18. Então, até mesmo dentro do meio evangélico, existe essa briga por poder. Não é só porque são evangélicos que eles não brigam por poder. Lembrando que nós somos seres humanos e a nossa natureza é pecaminosa. O Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele acaba não fazendo, mas o mal que ele não quer fazer, esse ele o faz. E também que os nossos pés são ligeiros para fazer o mal. Quem atua a boa obra no nosso coração é sempre, irmãos, o Espírito Santo de Deus. Então, aonde tiver poder e um cristão pouco longe de Cristo, não sabendo reconhecer os seus sentimentos, vai sempre ter confusão. Mas olha a orientação de Tiago para nós. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem negue a verdade. Ou seja, se vocês têm isso no coração, não é para você se gloriar disso. Porque tem muita gente que fala assim, olha, eu sou uma pessoa muito egoísta, Pastor Felipe. Mas pelo menos eu sou sincero. Não adianta você só ser sincero. Tem que ter mudança. O próprio Jesus vai olhar para Nicodemos no capítulo 3 de João e vai falar assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mudança de mente, mudança de pensamento. Então não adianta eu só reconhecer, eu preciso também ter uma mudança. 15. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Paulo chama isso de tanto sentimento humano quanto também de demoníaco. Então esses sentimentos, eles também provêm de espíritos malignos sobre a nossa vida. O próprio diabo enganou ali também Eva, que depois enganou Adão. E tudo isso nós vemos que provém também de espíritos demoníacos, mas também a nossa natureza faz com que nós desejamos tudo isso. E temos que tomar cuidado, porque a nossa natureza é maligna, é ruim. Por isso nós temos que voltar os nossos olhos para Cristo e saber o que Ele quer para nossas vidas. 16. Pois aonde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E o 18, o fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. É aqueles que pacifica, vê ali os sentimentos aflorando, vê as pessoas que não sabem, ainda dominar os seus sentimentos ou estão sendo controlados por aquilo e eles as orientam, ele pacifica a situação. Eles ajudam essas pessoas a compreenderem o que é verdadeiro, o verdadeiro evangelho e a serem guiadas pelo Espírito Santo. O que Deus faria nessa ocasião? Esse é meu pensamento. O que Jesus, no caso, faria nessa questão? Ele deixaria esse sentimento de egoísmo entrar? Jamais. Deixaria esse sentimento de raiva entrar? Jamais, irmãos. É por isso que ele fala que nós temos que ser seguidores. Paulo vai dizer, seja seguidores de Cristo, como eu também o sou. Vamos fazer a segunda leitura. Na época do rei Assuero, 2 guardas, Bigtan e Teres, tramaram assassinar o rei. Mardoqueu, que estava na porta do palácio, soube do plano e, sendo fiel ao rei, informou Esther, que comunicou ao rei em nome de Mardoqueu. Aqui nós temos que ver 2 coisas interessantes. A primeira, Bigtan e Teres, eles vão planejar algo contra o rei porque eles tinham um mau sentimento contra o rei. E a Bíblia não relata que mau sentimento é esse. Talvez seja algo pessoal, algo que aconteceu em alguma guerra, em algumas lutas. Então, esses homens, eles vão planejar algo contra o rei, para matar o rei. E quem vai saber disso é Mardoqueu, que era um porteiro. E ele tinha sua fidelidade com o rei, de guardar o rei, de avisar o rei dos perigos. Só que Mardoqueu não era tão próximo assim do rei. Então, Mardoqueu não tinha um status elevado ou uma posição elevada. Ele era porteiro. E para ele avisar para o rei, ele avisou primeiro para Esther. Isso nos mostra que Esther, mesmo sendo rainha, não se esqueceu do seu pai adotivo. Ela não se esqueceu, mesmo ela tendo grandes bens, se tornando rainha, ela ainda assim conversava, tinha intimidade com o seu pai adotivo, que era Mardoqueu.
E nós vemos que muitas pessoas, depois que recebem poder, depois que recebem grandes galardões aqui na terra, ou recebem grandes posições, ele ou ela se esquecem. Do que elas se esquecem? Daqueles que a ajudaram, daqueles que a orientaram, daqueles que a levaram para uma grande posição. Então foi o que aconteceu aqui com Esther. Não foi o que se acontece normalmente, porque ela lembrou-se do seu tio e ouvia conselhos do seu tio, obedecendo o seu tio. Vamos dar continuidade ao texto. Mesmo após ser promovida, Esther manteve a humildade e deu o devido crédito a Mardoqueu, não usando a informação para a sua própria promoção. Quando Mardoqueu avisa sobre a trama dessas duas pessoas que iam matar o rei, ele avisa para Esther. E Esther, quando avisa para o rei, ela não fala assim, eu fiquei sabendo. Ela não joga a glória para si. Ela fala, Mardoqueu, o porteiro, avisou-me, eu estou lhe avisando. A Bíblia não declara se ela fala que Mardoqueu era pai adotivo dela. A Bíblia só declara que ela repassa a mensagem e fala que foi Mardoqueu o porteiro. Por quê? Porque Mardoqueu o porteiro era judeu e a orientação para Esther que Mardoqueu tinha passado é não revele que você é da raça dos judeus, não revele que você vem de um povo judeu, que você tem sangue judeu. Diga melhor de passagem, né? Todos nós somos seres humanos, não temos raça, mas não diga que você tem um sangue judeu, não diga que você é judia. E assim Esther prossegue obediente a Deus e ela não toma a glória para si, mas ela dá a glória para aquele que é de direito, que é Mardoqueu, que disse para o rei que ia ter um assassinato. Vamos lá para Filipenses 2:3, que diz assim: não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Então, se Esther fosse egoísta, fosse uma pessoa de mau caráter, ela ia falar no nome dela. Mas ela foi e falou no nome do seu pai adotivo e ainda assim mostrou a sua humildade. E o texto é mais enfático em dizer assim, considere os outros superiores a você mesmo. Porque muita gente quer ser superior às pessoas. E Paulo vai dizer, considere os outros superiores a você, que é o mais difícil. O evangelho sempre nos confronta. Segundo tópico, a investigação. A atitude de Esther foi eticamente correta e prudente. Antes de agir, houve uma investigação prévia, que confirmou a existência de um plano homicida, resultando na execução de Begitan e Teres. Mardoqueu verificou a informação antes de passar a Esther, e o rei Assuero, mesmo ouvindo da rainha, também apurou os fatos. Isso demonstra um ato de justiça e prudência. É interessante essa parte aqui da justiça e prudência, porque Mardoqueu ele repassa a informação da trama para o assassinato para a sua filha adotiva Esther. E Esther repassa também esse trama ao seu esposo, que agora é Assuero. Porém, Assuero, ele não toma uma decisão imediata, mesmo que aquela informação está vindo da sua rainha. Ele primeiro vai investigar para tomar uma decisão sábia. Mesmo Mordecai ou Mardoqueu já verificando essa informação, o rei ainda queria saber por conta própria se aquele ato era verdadeiro. Isso nos mostra uma liderança que não vai pela cabeça dos outros ou por fofoca. Isso nos mostra que o rei não foi só por uma informação que ele viu, ele buscou a raiz, viu se aquilo era verdadeiro. É igual, irmãos, fofoca dentro da igreja, conversa precisa ser cortado, quebrado e ver se aquilo realmente é o correto e também olhar ambas as partes, porque muitas vezes só ouvimos uma parte e não a outra. Mas o rei não, ele falou assim, eu estou ouvindo Mordecai, eu estou ouvindo a rainha, mas ainda preciso ouvir esses dois homens, preciso ver se realmente é isso que está acontecendo. Então ele teve, por mais que ele era ímpio, ele teve uma sabedoria aqui que é exemplar para a nossa vida nos dias de hoje. Tá? Provérbios 18:13 diz assim, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. É o que mais acontece no dia de hoje. Nós, infelizmente, acabamos agindo antes mesmo de ouvir a outra parte. Nós agimos antes mesmo de ouvir o que Deus tem para falar conosco. O que Deus tem para nos avisar antes mesmo que nós tomemos alguma atitude, ou de ouvir alguma pessoa, ou de ouvir a outra parte. E aí essa decisão se torna irracional.
Terceiro tópico, o registro dos fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Esther 6:1. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados, com ou sem registro humano. Devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. E aí nós temos que entender esta parte que o autor ele descreve. Por quê? Mesmo Mardoqueu sendo uma pessoa que salvou a vida do rei, e isso ficou registrado, mais à frente a gente vamos ver, ele não foi reconhecido com o devido valor, tá? Mas todas as questões, elas eram registradas. Tem alguns filmes medievais de algumas guerras em que o rei, aonde ele andava, tinha um escriba escrevendo tudo o que ele fazia. Então aqui também aconteceu dessa forma. Enquanto houve o livramento para a vida do rei através de Mordecai, que foi anunciado a Esther, teve ali uma escrita das crônicas, e aí foi posto, e o rei ele tinha essa escrita guardada para depois ser consultada tanto por ele ou por posteriores reis que viriam. Mas olha que interessante, o ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e o seu reino ficaram registrados. E aqui nós não devemos nos apegar aos registros humanos, mas aos registros do céu. O que nós fazemos aqui não devemos fazer para pessoas registrarem aqui. Nós temos que fazer para que o nosso Deus registre no céu, porque ele nos dará recompensa verdadeira e maior. Agora vamos ler Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Apocalipse 20:12 diz que tem um livro das obras que vai ser aberto. E esse livro das obras está cada obra minha e sua. Então não faça por homem, não faça para um reconhecimento aqui na terra, mesmo que o propósito seja esse. Faça porque você ama a Deus e quer ser uma pessoa sincera. Porque os homens da terra podem falhar em recompensar ou em ver a sua obra e dar o devido valor. Mas aquele que está no céu, que é o nosso Deus, ele sim tem a sua justiça e o galardão perfeito preparado no tempo certo para mim e para você. Amã é exaltado pelo rei, segundo tema. Primeiro tópico desse segundo tema. Um novo personagem. Amã era extremamente rico e foi levado por Assuero, acima de todos os príncipes do rei. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo afirma que ele era amalequita, um inimigo histórico de Israel. O termo Agagita está associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel 15, 2, 8 e 33. Algumas versões da Bíblia, como a NVI e a NTLH, descrevem Amã como descendente de Agag. Agag era um rei que lutou contra os israelitas, e nós vemos esse povo que é amalequita, que é inimigo do povo de Israel, inimigo do povo judeu. Tudo isso coopera para uma circunstância de ódio, de provavelmente rivalidade e vingança. Quando Amã, que a gente vamos ver mais à frente, ele recebe uma alta posição do rei Assuero, ele passa por todos e quer que todos se dobrem. Isso não era só uma ordenança de Amã, isso também era uma ordenança do rei, que todos deveriam se curvar perante a Amã. Porém, Mordecai, ou Mardoqueu, não faz isso porque ele reconhece que Deus é o único que merece a adoração e prostrar-se para ele para uma adoração muito dada, muito bem feita. Quando ele vê que o Mardoqueu, o Mordecai, não se prostra, a ira sobe ao seu coração e ele procura de alguma forma querer matar Mordecai e todos os judeus. Ele já liga uma coisa com a outra, ou seja, no coração dele já tinha algum ódio do passado. E de alguma forma ele já perseguia Mardoqueu ou Mordecai, pelo que nos parece no texto. Porque em imediato momento que ele não se curva, Amã já vai diante ao rei falando, olha, esse ato que Mordecai ou Mardoqueu fez é um ato que pode nos prejudicar, porque todo judeu é desse jeito.
Então, se o Senhor me der permissão, eu vou matar todos os judeus e não vai sobrar um, e isso não será um problema para o nosso reino. Então, ele já tinha alguma mágoa, alguma coisinha no seu coração, já vinha ali de um tempo. E é isso, irmãos, que por muitas das vezes nós enfrentamos problemas dentro do nosso lar e da nossa igreja. São emoções que ficam lá dentro, são sentimentos, ressentimentos, mágoas que ocupam o nosso coração, nós não perdoamos, nós não somos sinceros, não colocamos para fora. E infelizmente aquilo vai se tornando um abismo, uma coisa negra do nosso coração, a qual nós não conseguimos parar, não conseguimos mais impedir com que o resultado, que seja a tragédia, aconteça naquela família e naquele lar. Mas vamos para o segundo tópico. Um herói, aparentemente, esquecido. Quem é esse? Mardoqueu. Ele foi, avisou sobre o assassinato, mas mesmo assim parece que o rei esqueceu-se dele. Vamos para o texto. O texto não explica o motivo da exaltação de Amã, enquanto Mardoqueu, apesar de seu ato heróico, permaneceu como um herói aparentemente esquecido. Isso destaca a importância de ter sabedoria e prudência para lidar com momentos de aparente injustiça. Vamos lá, deixa eu explicar aqui que eu fiz uma leitura um pouco fora. Mas o que ele está falando? Enquanto Amã recebe exaltação, que talvez era uma pessoa que humilhava ele, como a gente pode perceber um pouquinho da astúcia dele, Amã permanece na mesma posição. E isso parece muito injusto. Poxa, foi eu que avisei ao rei que ele iria ser assassinado. E quem recebe a honraria é Amã e não Mardoqueu? Isso parece ser um pouco contraditório, principalmente para a justiça humana. E aí, muitas das vezes, o que acontece com os crentes quando passa por essa situação? Ele está buscando a Deus, servindo a Deus, mas ele não prospera tanto. Ele recebe aquilo que é necessário que Deus está dando naquele momento. Mas ele vê um outro irmão, ou uma outra irmã, ou alguém que não seja da igreja prosperando, o coração dele já se entristece, que foi o que aconteceu com Asaf em Salmo 73, do 2 ao 17. Ele vê os ímpios prosperando, e ele fala assim, quando eu vi os ímpios prosperando, e eu não, ou o povo de Deus não, os meus pés quase vacilaram. E aí ele termina esse salmo falando assim, mas Deus me mostrou qual que é o fim dos ímpios. Ou seja, os fins daqueles irmãos que vivem demasiadamente no pecado não é um fim bom. Infelizmente estão para uma condenação. E toda a justiça de Deus há de ser cumprida também aqui na terra. Vamos para os Salmos 37, do 5 ao 7, que diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvarada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Esse salmo está dizendo que você tem que confiar em Deus e descansar nele. Por mais que aqueles que maquinam o mal pareçam prosperar, mas nem sempre é uma prosperidade verdadeira, porque pode ter dinheiro, mas a verdadeira felicidade só tem aquele que está em Cristo Jesus. Então, por mais que os outros pareçam, Pastor Felipe, parece que os ímpios, aqueles que são do mundo, prosperam mais do que eu, parece que aqueles que estão fazendo algo errado são mais abençoados do que eu. Calma, irmãos. Tudo isso é o inimigo querendo te enganar ou te induzir ao mundo. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo, eu sou justo. Deus é justo e é Ele quem vai fazer vingança por nós e justiça por nós. E Ele diz, descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O que o salmista diz, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Deus quer que nós nos tranquilizemos nele, nós possamos descansar nele, porque no momento certo Ele há de nos exaltar, nos honrar e nos dar aquilo que nos é por direito e prometido. Se não acontecer, Ele é Deus, Ele vai continuar cuidando da minha e da sua vida. Terceiro tópico, evitando frustrações. Nutrindo altas expectativas, estamos mais propensos a frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio e precisou de Ester para levar a informação ao rei. Apesar de não pertencer ao primeiro escalão real e continuar na mesma função, Mardoqueu não se abalou emocionalmente.
A Bíblia nos ensina a contentar-se com o que temos e a evitar ambições demasiadas. Então, isso é um conselho muito, irmãos, mais do que forte para a nossa vida, é impactante. Por quê? Nós não devemos criar expectativas além do que nós temos. E nunca podemos nos assegurar naquelas expectativas. Por quê? Porque senão pode se tornar uma frustração para a nossa vida lá na frente. Mordecai não criou grandes expectativas, não nutriu grandes expectativas depois dele ter entregue àqueles que iriam assassinar o rei. Não, ele não nutriu. E ele continuou fiel na mesma posição. Porque tem pessoas que ele faz algo de bom, e aí ele acha que ele vai mudar de patamar. Se o patrão, ou o pastor, ou a liderança dele não mudou de patamar, ele se entristece e sai da função que ele está. Mordecai nos mostra o exemplo, que ele permaneceu sendo porteiro até o final. Permaneceu honrando o rei até o final. Sendo elevada a atitude dele ou não, sendo honrada ou não, ele permaneceu sendo o mesmo. Porque ele não estava ali somente por ele. Ele falou, eu tenho que honrar com o meu Deus e com a minha palavra aqui. Se Deus me honrar, me honrou. Se Deus não me honrar, eu vou permanecer servindo a Deus com sinceridade e honrando com a minha palavra, sim, sim ou não, não. Porque se eu der a palavra do rei que eu vou ficar aqui na porta e ser fiel a ele, eu vou continuar. Então Mordecai é um exemplo muito grande para as nossas vidas. Agora lemos o texto de Hebreus 13, 5, que diz assim: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Esse texto nos mostra que nós somos vaidosos, temos emoções, e o próprio Deus fala assim, olha, não se apegue ao dinheiro, não se apegue às coisas grandes, antes se contenham com o que vocês têm, porque se a gente não se contém com o que temos, mesmo que nós alcançamos mais altos níveis, sempre iremos querer mais, irmãos, e esse é o problema. Deus primeiro quer que você se contente com o que você tem. Irmãos, a felicidade, ela está em pequenos atos, ela está em pequenas circunstâncias da nossa vida. Tem momentos, irmãos, que um banho já nos traz uma alegria. Não existe o termo, né, felicidade mesmo, porque felicidade, elas são momentos, são alegrias que nós passamos quando nós tomamos um banho, quando nós nos refrescamos, tomamos uma água. Aquilo tudo vai gerando alegria em nós quando estamos na nossa família. Tem coisa que traz tristeza? Tem coisa que nos traz tristeza. Mas nem tudo nós temos que olhar pelo lado negativo. Temos que ver também o positivo das coisas. Temos que ver as pequenas alegrias e nos conter com que aquilo que Deus tem nos dado, tem nos conservado e prometido para nós. Outro texto, que é Provérbios 13, 12, diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Ou seja, a esperança que eu tenho em algo futuro que não aconteceu ainda vai me deixar ansioso, doente, preocupado. Mas se eu me contentar com o agora, com o presente, com o que eu tenho, aí sim a minha vida vai estar satisfeita. Então pare de se preocupar com o futuro. O futuro está na mão de Deus, pertence a Deus. Se você vai chegar lá ou não, está na mão de Deus. Se contente agora com o que você tem, com o que você é agora. Vai vivendo o agora de Deus para a tua vida. Terceiro tema e último, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Primeiro tópico, reverenciado por todos. O rei Assuero ordenou que todos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu se recusou a fazê-lo. Existem diversas opiniões sobre o motivo dessa recusa. Então vamos entender o porquê que Mardoqueu se recusou a se prostrar diante de Amã, sendo que era uma ordem do rei, como nós lemos no texto áureo, tá? Eu separei algumas aqui, muito interessante, que vai nos proporcionar um esclarecimento maior sobre isso. Primeiro, vamos lá. Ele fala aqui sobre a questão sendo ela religiosa. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu não se curva por lealdade a Deus. Ele considerava que a homenagem a Amã poderia conflitar com a adoração que os judeus reservavam exclusivamente a Deus, semelhantemente à convicção dos 3 companheiros de Daniel. Então, se nós formos notar a esse texto, parece que ele não se prostrou por uma questão religiosa mesmo. Ele viu que seria algo de idolatria. Meu cachorro latiu aqui, mas seria algo de idolatria. E esse algo de idolatria não agradaria a Deus.
E o que Deus não quer é que nós nos rendemos a esse Deus de barro, a esse Deus de madeira. Ele quer nem a pessoas, ele quer adoração exclusiva e somente a ele. Daniel 6, 4 a 10 nos dá essa orientação de que devemos permanecer firmes diante das tentativas do diabo de fazer-nos adorar a outras coisas, a outras pessoas, a outros deuses. Vamos para o texto aqui. Daniel, quando ele é ameaçado, eu não vou ler tudo, não, eu vou mais comunicar aqui para vocês. Mas Daniel, no capítulo 6, do 4 ao 10, fazem um edito para ele. Ninguém consegue encontrar algo para condenar Daniel. Ninguém consegue encontrar uma falha em Daniel ali. Aqueles que estavam perto do rei não conseguem encontrar uma falha em Daniel. Mas o que eles vão fazer? Eles vão pegar e criar um edito que não poderia adorar outro Deus num período de 30 dias. Então, não poderia fazer adoração a nenhum outro Deus, a não ser ao rei. E aí o que vai acontecer? Daniel, quando ele sabe disso, ele fala assim, opa, ninguém vai me impedir de adorar ao meu Deus, de servir ao meu Deus. E no dia que ele recebe essa notícia, o que ele vai fazer é orar, dobrar o joelho e orar a Deus, pedindo a Deus sabedoria que o guarde. A gente sabe de todo o levante. Mas vamos lá. Segundo, a condição de judeu. O texto sugere que havia um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Quando questionado pelos servos do rei sobre a sua recusa, Mardoqueu respondeu que era judeu. Amã, ao saber disso, ficou furioso e estendeu seu ódio a todos os judeus, planejando a destruição total deles. E aqui estão os tópicos que eu separei, o porquê que eu acho que seja de uma forma religiosa que ele rejeitou se prostrar a Deus. Porque alguns vão dizer, mas ele tinha que se prostrar também ao rei Assuero. Por que ele não se prostrou a Amã? Nós vamos ter uma explicação aqui. Vamos lá. Fidelidade religiosa como núcleo da identidade judaica. A narrativa bíblica frequentemente enfatiza a importância da fidelidade a Deus acima de tudo, mesmo em contexto de perigo ou perseguição. Mordecai, como judeu fiel, se recusou a adorar qualquer ser humano ou ídolo, cumprindo o primeiro mandamento que proíbe a idolatria, está em Êxodo. Agora vamos para o contexto cultural e religioso. Embora fosse comum prostrar-se diante de figuras de autoridade no Império Persa, ou seja, para os monarcas, para os reis, Mordecai fez uma distinção clara entre o respeito devido ao rei e o que ele via como potencial idolatria ao se curvar diante de Amã. Então não era só uma questão de se prostrar como respeito àquela autoridade. Mordecai viu que ali também havia uma idolatria àquela pessoa de Amã. Então ele falou, isso eu não vou fazer. Eu me prostro mediante a autoridade, a um rei que foi posto. A Bíblia não nos mostra, mas acredito naquela cultura, o rei, quando ele chegava à sua presença, o súdito, o povo, precisava pelo menos se curvar mediante a presença dele. Mas aqui, quando se encontramos com Amã, o próprio Mordecai vai ver que é uma questão pessoal e religiosa. E aí ele não vai fazer, porque se ele fizesse aquilo, ele estava cometendo uma idolatria. Mas isso é tudo numa perspectiva do pastor Felipe aqui. Foi eu que anotei e eu coloquei minha perspectiva. Consistência temática. A Bíblia muitas vezes mostra personagens que enfrentam grandes riscos para manter sua fidelidade a Deus, como no caso de Daniel, que nós acabamos de ler. Vamos para o terceiro tópico. Inimizade intergeracionais. Amã pode ter agido também movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo sugere que ele era descendente de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia e a história secular mostram exemplos de vingança entre a família e o grupo ao longo das gerações. No Brasil, disputas econômicas e ofensas morais também perpetuam ciclos de violência. Então, como eu falei, possa ser possivelmente que Amã fez tudo aquilo por conta da sua etimologia, da sua família, da tribo que ele vinha, da nação que ele vinha, de uma questão também religiosa e por vingança, tá? Provavelmente também possa ser por conta disso. Agora vamos ler Mateus 5,9, que diz assim: Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então não procure a vingança, não procure o mal quando vier a afronta como veio a de Amã para Mardoqueu, mas procure sempre a pacificação.
Romanos 12, do 18 ao 21, diz assim: se possível, naquilo que depende de vocês, vivam em paz com todos os homens. Paulo vai dizer, se depende de vocês, vivam em paz. Se possível for, vivam em paz. Mas aquilo que vai contra, irmãos, os princípios de Deus, contra, irmãos, a sua vida, que você vê que precisa ser barrado, parado, como Mordecai o fez, ele falou para adoração somente a Deus, ele cortou ali e permaneceu firme a Deus, e Deus prosseguiu na paz com ele, deu a paz para ele, mesmo mediante a ameaça, Deus livrou toda a família, todo Israel, todo judeu, porque Deus viu a fidelidade e a posição dele, que não era uma posição para intriga, mas uma posição para honrar o nome de Deus. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esquece esse negócio de eu vou vingar, eu vou pagar na mesma moeda. Esquece, irmãos, tá? A vingança é um prato que se come cru, ele me paga, ela me paga. Esquece disso. Deixa tudo isso nas mãos de Deus. Deus é o nosso vingador. Deus é aquele que vai nos vingar. Deus é aquele que vai fazer justiça por mim e por você. E aí o texto continua. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Sempre retribuindo o que você tem. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem o bem, você nunca vai retribuir o mal com o mal, porque você só dá aquilo que você tem. Então, se eu tenho paz, eu vou retribuir paz. Agora, a pessoa que não tem paz, tem confusão, tem ódio, ela só vai dar aquilo que ela tem. E aí você, como um cristão, servo de Deus, precisa retribuir com o que você tem. Lembra de Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão indo para o templo orar? A Bíblia diz que tinha um coxo que ele fala assim, vocês têm uma esmola, uma moeda? E Pedro e João vão olhar para ele e falar assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que eles tinham que eles deram para aquele coxo? Deus, eles tinham Jesus no coração. Aí eles falam, o que eu tenho te dou, toma, levanta-te e anda. Então você tem que oferecer aquilo que você tem, Jesus no teu coração, o Espírito Santo, o fruto do Espírito na tua vida. Ofereça o que você tem e não retribua na mesma moeda, não seja igual aos outros que estão cheios de ódio, de rancor. Não, retribua e saiba que Deus vai fazer a justiça, não faça você com as suas próprias mãos. Para nós finalizarmos, vamos ler a conclusão da apostila. Uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiados de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Não é que o texto está querendo dizer, ou o que eu estou querendo dizer, para que vocês sejam besta. Não. A gente tem que ter prudência, vigilância, mas também a gente não deve ser desconfiado de todo mundo, mas sempre andando com prudência, com cuidado e vigilância. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue, como diz Efésios 11 a 16. Então saiba que a sua luta não é contra carne e sangue, a sua luta é contra a potestade do mal e contra a sua própria carne, você mesmo. Não contra outras pessoas. Lute contra as tuas emoções, contra os seus sentimentos ruins que vão causar coisas ruins. E peça para que Deus te dê um coração puro, como Davi pediu. Põe em mim um coração puro, dai a mim um coração puro. Peça para que Deus te ajude a controlar suas emoções, que elas não venham influenciar nas suas escolhas, mas que o Espírito Santo de Deus venha influenciar na sua vida. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a cada um que nos acompanhou aqui nessa videoaula. E antes de você sair desse vídeo, por favor, curta, compartilha com mais alguém se você gostou. Siga-nos se você quer mais conteúdos assim. Comente no chat para me saber quais são as suas dúvidas, se você gostou, se está legal o vídeo, o que precisa mudar. Nós estamos aqui para o reino de Deus. Até uma próxima, fiquem com Deus.